Olá, alegria grande estarmos aqui novamente para continuarmos os estudos do livro Mulher Nota 10. Nós estamos estudando na nossa escola bíblica o livro Mulher Nota 10 de Hernandes Dias Lopes e nós chegamos aqui ao capítulo 6. Nós já estudamos a Mulher Nota 10 com relação ao seu marido, aos seus filhos, com relação a ela mesma, ao próximo, à sua casa. E hoje nós vamos estudar a Mulher Nota 10 com relação às suas atividades fora de casa. Fora de casa aqui é uma realidade que chegou para ficar, né? Então, já é algo posto, acredito que não se volte atrás nessa inserção da mulher no mercado de trabalho e é algo que a gente vai convivendo e a gente vai ver que essa mulher aqui também ela tinha suas atividades dentro e fora de casa e ela administrava isso aí com elegância. Então vamos tentar ver aqui o que o texto nos apresenta, o que a gente pode explorar aqui do texto para que a gente possa entender como é que essa mulher aí se relacionava com as suas atividades dentro e fora de casa. Nós já vimos algumas delas e eu quero reforçar, olha, leia o livro. Leia o livro. Você já leu o livro? Não? Leia o livro. Tem muita coisa para a gente aprender. Tem coisa que a gente não gosta, mas é necessário, é importante. A questão não é se a gente gosta, né? Eu costumo dizer para as minhas filhas o seguinte, quando eu vou dar medicamento para elas, mãe, eu não gosto disso. Minha filha, a gente não toma remédio porque a gente gosta, a gente toma porque a gente precisa. Se fosse para ser gostoso, não seria remédio, ia ser geleia, ia ser sorvete, ia ser uma sobremesa, um brownie, mas não, é remédio. Então é o que a gente precisa. Então, os ensinamentos daqui são necessários para nós e nós relutamos com isso muito fortemente. Eu posso afirmar para você que é porque as raízes do feminismo eles entraram, né, com força no nosso dia a dia, nas nossas atividades, no nosso modo de pensar e às vezes nós nem percebemos. Então, quando a palavra de Deus ela vai nos mostrando aquilo que nós devemos fazer, quem nós devemos ser, a gente com elegância deve, né, Senhor, é difícil, mas eu estou aqui. Me ensina a mudar, me ensina a modificar esse meu padrão de pensamento, o que não está adequado com a tua palavra. Eu não estou falando de sistema, não estamos falando de um conjunto de regras, eu estou falando de vida, vida de qualidade. Tudo aquilo que a palavra de Deus põe para a gente é vida e vida abundante. Eu vou ler junto com vocês o texto de Provérbios 31, a partir do versículo 14. E ele vai comparar essa mulher. Tá fazendo, ela é como, né? Então, versículo 14 diz assim: é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. São tantas comparações que essa mulher recebe, ela faz tantas coisas que a gente tem que ir devagarinho para a gente não se perder no meio do que a gente vai estudar. Eu disse no estudo passado que eu dei a aula que essa mulher ela não se fez de uma hora para outra. Essa mulher foi passando por experiências, ela foi se pondo à prova e por isso a gente chega no ponto de ver uma mulher amadurecida capaz de administrar tanto a sua casa quanto de fazer negócios fora dela. Negociar com pessoas, ajudar pessoas, ter uma visão ampla de tudo aquilo que cercava ela. Então, essa mulher, ela era alguém que a vida foi forjando o caráter dessa mulher e o comportamento dela para que ela chegasse nesse ponto, né? Essa mulher agora ela é louvada por quê? O versículo 10 já começa perguntando assim: mulher virtuosa, quem achará? Quem que vai achar uma mulher assim? O seu valor muito excede o de rubis. Essa mulher não foi colocada na Bíblia assim toda certinha, capaz para
para irritar a gente, não. Foi para causar irritação e fazer a gente pensar que nós somos incapazes, atrapalhadas, desorganizadas. Ela está ali para ser uma inspiração para nós, é um modelo para nós. Alguém que nós devemos olhar e seguir. É um ideal, um modelo ideal. Talvez eu possa olhar para algumas pessoas, mulheres que fazem parte do meu relacionamento, e imaginar: eu gostaria de ter aquilo de fulana, aquilo de ciclana, aquilo de beltrana, mas eu desejar ter um comportamento de alguém e eu não praticar aquele comportamento na minha vida, eu não vou estar sendo coerente. Porque o que eu desejo e o que eu faço, eles têm que se conversar. E essa mulher, ela era coerente. Ela era coerente, ela tem esse padrão porque havia uma coerência nela. O que ela falava, o que ela pensava, o que ela fazia, tudo se conversava. Isso era visto na vida dela. O marido dela louvava ela. O marido dela diz: olha, muitas mulheres são virtuosas, procedem virtuosamente. A gente vê isso lá no versículo 29 do capítulo 31. Mas tu, você é melhor, muito melhor, você é superior a todas elas. Era a percepção que ele tinha da mulher dele. Porque ela plantou isso no coração dele, ela fez valer esse pensamento no coração dela. Dele, né? Ela fez esse pensamento valer no coração do marido dela. Então, esse reconhecimento vem da coerência, da consistência dela, né? Firme, resistente. Então, são características muito importantes. E essas características, a gente vê isso nessa mulher. E a riqueza dela maior era o caráter dela, o caráter de ligação com Deus, esse caráter, o caráter de comunhão com Deus, o caráter de dependência de Deus. Ela era rica. Ela era rica não porque ela ganhou numa telecena, numa loto, mas ela era rica porque ela trabalhava, somava renda com o marido e ela trabalhava. Ela não era preguiçosa, ela não era negligente, ela não era alguém que a Bíblia diz que o dia não encontrava ela de surpresa, não pegava ela de surpresa na cama. Ela acordava muito cedo. Não tem nada contra quem acorda tarde, quem gosta de dormir. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela não se dava esse prazer porque ela tinha obrigações, ela tinha uma rotina para cumprir, ela tinha um dia a dia para ela poder cumprir. Ela queria ver sua família bem vestida e ela fazia com as próprias mãos. Eu fui pegar, eu nunca tinha visto, confesso para vocês que eu nunca tinha visto o que era um fuso e uma roca. Eu fiquei impressionado com o trabalho que dá para a gente tecer a lã. O fuso e a roca são duas peças que elas funcionam junto. Com o fuso, você vai enrolando, você desfia a lã, vai fazendo fios com ele, vai enrolando, né, na roca. E o confuso. E a roca, ela vai trabalhando e vai tecendo ali para fazer as roupas. Então, se tivesse curiosidade aí de ver como é que funciona, pega um vídeo aí, bota aí fuso e roca para ver como é que funciona. É uma coisa que envolve paciência. E ela sabia fazer. Ela trabalhava com as suas mãos, ela sabia como fazer, ela podia ensinar outras mulheres. Tito 2 vai falar que as mais velhas têm que ensinar as mais novas. E provavelmente as suas empregadas eram mais novas, ela ensinava elas. Então ela podia mandar porque ela sabia fazer. Mas ela também tinha visão de negócios, ela tinha mobilidade. Ela, conhecendo as necessidades da sua família, ela é comparada a um navio mercante, algo que vem de longe. Então, ela não se privava, ela buscava o melhor para a família dela, tanto perto de casa como longe de casa. Se aquilo fosse o melhor, ela iria até lá buscar, desde que aquilo fosse o melhor. Era uma mulher atenta às necessidades, ela sabia das necessidades, mas ela também tinha a capacidade de perceber as oportunidades. Ela negocia um campo, né, e adquire. O versículo 16 diz assim: examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com agendas do seu trabalho. Ela não comprava uma vinha, um campo, para ficar ali inútil. E a vinha, ela tem sempre essa conotação bíblica de trazer alegria. O vinho, ele está ligado à alegria, né? Não é a alegria da bebedice, mas é aquela alegria de você reunir as pessoas que você ama e você está ali compartilhando o vinho. E a vinha, ela tem essa questão da alegria mesmo. Era uma mulher que queria reunir a família e estar alegre ali com ela também.
Então, ela examina uma propriedade, adquire. O que que é isso, gente? É mobilidade, é capacidade. Ela tinha independência para pensar e liberdade para agir. O que leva a crer aqui pelo texto é que o marido dela ele não era alguém que tinha algum tipo de complexo de inferioridade, porque ele respeitava e ele tinha em alta conta a sua esposa. Ou seja, ela tinha o privilégio de ter um homem maduro do lado dela, sem complexo de inferioridade, sem pensar que ele era menos do que ela, mas porque ele já tinha visto aquela mulher em ação, ele via aquela mulher agindo dentro de casa, ele já sabia quem era sua mulher. Então, ela tinha essa liberdade porque ela já tinha uma história também ali feita, construída com o seu marido. Então, o seu marido já tinha visto essa mulher em ação. Me responde uma coisa, querida. O que as pessoas ao seu redor estão vendo em você quando você age? Elas te reconhecem como uma pessoa que é idônea, capaz, íntegra, pertinente, conveniente, adequada. As pessoas que estão à nossa volta, elas estão nos percebendo, vendo a nossa idoneidade, né? Então, os alicerces da família dessa mulher estavam muito bem firmados, solidificados, e por isso ela se sentia segura para dar os passos seguintes, para ir além. Se por acaso você é líder sozinha da sua casa, ou seja, você não tem o seu companheiro e você está aí conduzindo a sua família, fazendo o seu trabalho, talvez numa divisão que seja um pouco mais pesada para você trabalhar e cuidar da sua casa, cuidar das coisas da sua família, que esse seu desempenho profissional aí, esse seu crescimento profissional, ele nunca seja mais importante do que o provimento espiritual da sua família. A gente já sabe de cor e salteado, já ouvimos falar muitas vezes que a nossa realização profissional não pode ser erguido sobre os escombros da nossa família. Então, que a gente saiba o valor e o lugar do trabalho na nossa vida. E que assim a gente não se perca no meio desses desafios que se apresentam para nós. E aí? Você acha que Deus quer te tornar essa mulher de Provérbios 31? É claro que Ele quer. Dia a dia, você aproveitando todas as experiências, tudo aquilo que tem se apresentado para você. Então, que Deus ele te abençoe, que Ele te ajude a desempenhar, ser uma mulher idônea, com todas essas características que Deus tem colocado para você e que certamente Ele vai te capacitar a desempenhar todas elas. Então, olha, Deus te abençoe, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.